Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terça-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, eu fico pensando aqui em meu coração e rezando. Esse momento deve ter sido para Jesus um dos piores de sua vida, de sua missão. Por quê? Reparem vocês que tanto no início quanto no final do Evangelho, Jesus se depara com uma desilusão, uma traição. Primeiro, Judas o entrega. Primeiro, Jesus é ciente do que Judas planeja contra ele. Judas que estava com Jesus. Judas que gozava da confiança de Jesus a ponto de guardar a bolsa, né? Judas que era uma espécie de tesoureiro do grupo dos apóstolos. Tamanha era a confiança. Tinha outros, Mateus, né, que era cobrador de impostos, certamente sabia muito bem lidar com dinheiro. Os outros também eram pescadores, então sabiam negociar, então certamente sabiam também lidar com dinheiro. Mas Judas foi o escolhido. Lidar com dinheiro é algo de muita confiança que a gente tem que ter com a pessoa a quem a gente delega esse encargo. Certamente Jesus confiava muito em Judas. A traição de Judas fez com que Jesus ficasse muito triste. Poderia ter vindo de qualquer pessoa extra grupo dos apóstolos.
mas dentro do grupo dos apóstolos teve um peso maior. Certamente Jesus ficou muito triste. Meus irmãos, minhas irmãs, a traição, seja ela de qual lado for, magoa muito, entristece muito. Uma pessoa que é traída, ela se sente muito desvalorizada, menosprezada, minimizada em seu valor humano, em seus sentimentos. Uma pessoa que é traída, ela se sente totalmente desequilibrada em seus próprios sentimentos. Não desequilibrada no sentido de loucura, não, mas é porque perdeu a solidez. Ela agora caminha como se estivesse caminhando em areia movediça. Meus irmãos, minhas irmãs, a traição não é bom. A traição não é algo querido nem pelo próprio Deus. E Jesus, continuando, seu diálogo com os discípulos, falando do grande amor que ele tem para com todos, mostrando que o seu seguimento tem que ir até o final, ainda depara com outra situação. Pedro. Pedro que vai negar Jesus. Como é triste a gente não ter pessoas que fiquem do nosso lado nos momentos mais difíceis de nossa vida. Pessoas que se silenciam, pessoas que não nos apoiam nos momentos mais importantes de nossa vida. Como é triste quando a gente pensa que as pessoas estão do nosso lado, que as pessoas são nossos amigos, que as pessoas são boas, mas na hora que você mais precisa dessa demonstração de amizade, de carinho, de afeto, o silêncio toma conta do coração de tais pessoas e às vezes até a negação dessa amizade. A frustração de Jesus com Pedro também não foi diferente da que teve com Judas. Você vai me negar. Não é simplesmente negar Jesus, mas negar a nossa relação, a nossa amizade. Por isso é importante que a gente sempre valorize, que a gente sempre esteja próximo daquelas pessoas que a gente ama, conversando com elas, mostrando para elas que nós estamos juntos. Não importa a situação. Quando alguém se silencia no momento que a outra mais precisa, isso não é amizade, isso é oportunismo. Nos momentos em que eu poderia servir-te, tudo foi feito. Agora, no momento em que eu mais precisei, sua atitude foi de silenciar-se numa contrarresposta de não querer se envolver? Isso é covardia. Jesus, acredito eu, também não aprovaria tal atitude. Então, vamos aproveitar essa Semana Santa, esse isolamento que nós estamos, para poder fazer uma avaliação nas nossas relações humanas e vermos quantas pessoas nós deixamos para trás, quantas pessoas morreram para nós estando vivas, com quantas pessoas nós já não nos comunicamos mais, porque perdemos toda a confiança, perdemos todos os vínculos, perdemos todos os laços. Bom dia.